Fala moçada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha da Maratona da Aprovação em São Paulo. Hoje sobre ginecologia e obstetrícia, provinha do Einstein, tá certo? Provinha do Einstein, do Hospital Albert Einstein. Para quem não me conhece ainda, para quem não estava na aulinha lá da Unifesp, meu nome é Daniel Godoy, sou professor de GO aqui da Medley, ginecologista e obstetra formado pela USP em São Paulo e preceptor lá de ginecologia no Hospital das Clínicas da USP. Beleza? Hoje a nossa aula vai estar dividida em 3 tópicos, beleza? 3 top. Top 1, top 2, top 3 do que mais cai na provinha do Einstein, tá certo? Começando com distúrbios hipertensivos na gravidez. Cai muito na provinha do Einstein, beleza? Vamos lá então. Primeira questãozinha, certo? Do Einstein 2023. Paciente primigesta, 31 anos de idade. Gestante no terceiro trimestre, com 36 semanas, realizando consulta de pré-natal a cada 3 meses. Apresentou-se assintomática na consulta atual. Observou-se na primeira consulta uma PA de 12/8, na consulta de segundo trimestre foi medida uma PA de 12/7 e na consulta atual ela tem uma PA de 12/9. Refere ter buscado pronto atendimento há uma semana, devido à cefaleia e uma pressão aferida de 14/9, quando realizou exames com resultados normais e a pressão normalizou com o repouso. Beleza? A conduta mais adequada é, vamos lá, alternativa A, aguardar 37 semanas e realizar o parto cesárea eletivo. Alternativa B, prescrever hidralazina e realizar controle pressórico. Alternativa C, indução de parto imediato com misoprostol. Alternativa D, prescrever metildopa e realizar controle pressórico. Moçada, para a gente responder essa questão, vamos lá e vamos lembrar das definições das doenças, dos distúrbios hipertensivos na gestação. Aqui a gente vai falar de hipertensão arterial crônica, de pré-eclâmpsia, de iminência de eclâmpsia, de pré-eclâmpsia grave, tá certo? E de eclâmpsia, tá certo? Vamos lembrar de todas essas questões, além de pré-eclâmpsia sobreposta, superajuntada. Começando com hipertensão gestacional. O que seria a hipertensão gestacional? A hipertensão gestacional é quando a gente tem pressão arterial maior ou igual a 14/9 após a 20ª semana de gestação. Tá certo? Após a 20ª semana de gestação. É isso que é a hipertensão gestacional, sem nenhuma lesão de órgão-alvo, ou seja, sem proteinúria principalmente. Então, hipertensão gestacional é aquela paciente que está o pré-natal bonitinho, após a 20ª semana começa a elevar a pressão, não tem nenhuma outra alteração, não tem nenhum outro sintoma, nenhuma outra lesão de órgão-alvo. A gente chama de hipertensão gestacional. A hipertensão arterial crônica já é a pressão alta antes das 20 semanas. São as mulheres que já têm o diagnóstico previamente ou são aquelas que na gestação, nas primeiras consultas, antes de 20 semanas, a gente faz o diagnóstico de hipertensão arterial. A gente tem 2 aferições de uma PA maior ou igual a 14/9. Tá certo? São mulheres que mantêm a alteração pressórica 6 semanas no pós-parto. Ou aquelas mulheres, por exemplo, que a gente faz um diagnóstico de hipertensão gestacional, mas no pós-parto ela mantém uma pressão elevada. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que depois de 6 semanas do puerpério, ela manteve a pressão elevada, ela não era uma hipertensão gestacional. Ela era uma hipertensão crônica que a gente não fez o diagnóstico precoce, que a gente só aferiu a pressão depois de 20 semanas e veio alterada. Beleza? Então isso também é uma definição de hipertensão arterial crônica, quando ela mantém a pressão elevada depois do puerpério, tá certo? Mesmo a gente, por exemplo, fazendo um diagnóstico lá com 30 semanas. É uma pressão arterial crônica, a gente só não fez o diagnóstico antes, tá certo? E pré-eclâmpsia, o que é a pré-eclâmpsia? A pré-eclâmpsia é a presença de hipertensão arterial, tá bom? Então acima de 14/9, após a 20ª semana de gestação, mas associado a proteinúria ou a sinal de gravidade, a lesão de órgão-alvo. Beleza? Esta é a grande diferença da hipertensão gestacional. Na pré-eclâmpsia, a gente já tem lesão de órgão-alvo. A gente já tem lesão renal com proteinúria, que é a principal lesão, ou sinais de gravidade. Beleza? E eu falei para vocês que proteinúria é a principal lesão, a lesão renal é a principal da pré-eclâmpsia. Por isso que a gente sempre tem que pesquisar a proteinúria nessas pacientes
com crise hipertensiva na gestação. A gente vai detectar a proteinúria e o padrão ouro é através da urina de 24 horas, com uma dosagem maior ou igual a 300 miligramas de proteína na urina de 24 horas, beleza? Maior ou igual a 300 miligramas. Ou, por exemplo, se a gente não tem uma urina de 24 horas, a gente pode fazer uma fita urinária. E uma cruz de proteína já é proteinúria significativa, tá certo? Ou ainda uma relação proteinúria-creatinúria. A gente faz um exame de urina simples e dosa a proteína na urina e a proteína e a creatinina na urina naquele eliminado, naquele xixi que a gente fez. Se a relação vier maior ou igual a 0,3, é igual a diagnóstico de proteinúria. Veja que aqui é 300 miligramas ou 0,3 gramas e aqui é 0,3, então grave esse 0,3 para a gente fazer o diagnóstico de proteinúria. Combinado? Lembra? Hipertensão mais proteinúria é igual a pré-eclâmpsia. Hipertensão mais lesão de órgão-alvo é igual a pré-eclâmpsia. Então aqui a gente também tem que saber os critérios de gravidade, porque os critérios de gravidade também vão fazer o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Tá certo? Então, pré-eclâmpsia é a pressão mais proteinúria ou sinais de gravidade. O que seria um sinal de gravidade? Uma pressão sistólica maior que 160, ou uma pressão diastólica maior que 110, uma creatinina sérica maior que 1, tá certo? Ou 1,1, a depender da literatura. Uma plaquetopenia, então plaqueta menor que 150 mil. Sintomas de disfunção do sistema nervoso central, então escotomas, cefaleia, uma cefaleia principalmente occipital, tá certo? Distensão da cápsula hepática, dor em flanco, em flanco ou em hipocôndrio direito, ou mesmo até em epigástrio, tá certo? Tudo isso é sinal de distensão dessa cápsula hepática e levando à disfunção hepática, por isso é um sinal de gravidade. Elevações das enzimas hepáticas com lesão hepatocelular, então um TGO maior que 40, beleza? Maior que 40 ou 70, a depender da literatura também, tá certo? Uma oligúria menor que 500 miligramas 500 ml em 24 horas, tá certo? Isso é um sinal de disfunção renal. Edema pulmonar, cianose, um acidente vascular cerebral, coagulopatias, tudo isso são sinais de disfunção de órgão-alvo, Então tudo isso é critério para pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia com sinal de gravidade. Tá certo? Lembrando só aqui, o 40, houve uma mudancinha esse ano, tá certo? Antes a gente considerava 70, Agora a sociedade brasileira que estuda hipertensão na gestação reduziu para 40, tá? Ainda não caiu nas provas, mas pode ser que caiam. E aí ainda não entrou em nenhum livro-texto, nem no Ministério da Saúde, mas pode ser que caia, tá bom? Só essa observação aí para vocês. Tá certo? O 70 é para a gente fazer o diagnóstico de síndrome HELP. Tá bom? Eminência de eclâmpsia. Eminência de eclâmpsia é uma pré-eclâmpsia com sinal de gravidade piorada, porque ela está na eminência de fazer eclâmpsia. Quem que está na eminência de fazer eclâmpsia? É quem tem um desses sintomas. Quem tem cefaleia persistente, occipital ou frontal difusa. Quem tem distúrbio visual, escotomas principalmente. Pode ser borramento visual. Pode ser uma cegueira cortical, uma fotofobia, tá certo? Quem tem dor no hipocôndrio direito ou no epigástrio, devido à distensão dessa cápsula hepática. Quem tem hiperreflexia, tem hiperreflexia. Então isso daqui são sinais de iminência de eclâmpsia e a gente tem que ficar ligado. E o que é a pré-eclâmpsia sobreposta? Sobreposta ao quê? É uma paciente que é hipertensa crônica, sabidamente, então que antes de 20 semanas começou ali, teve uma pressão alterada ou já sabia previamente que era hipertensa crônica e que depois da 20ª semana de gestação desenvolveu proteinúria. Antes ela só era hipertensa crônica e não tinha proteinúria e agora ela começou a desenvolver proteinúria. Isso seria a pré-eclâmpsia sobreposta ou superajuntada, que é a mesma coisa. Quem começa, quem é hipertensa crônica e tem descontrole pressórico depois da 20ª semana, mesmo em uso dos antihipertensivos. E quem tem sintomas clínicos ou lesão de órgão-alvo, Quem é hipertensa crônica e tem lesão clínica de lesão de órgão-alvo, tá certo? Então, pré-eclâmpsia sobreposta é uma hipertensão arterial crônica, então tem que ser hipertensa crônica que faz uma pré-eclâmpsia junto,
tá bom? Que piora ainda a sua pressão, que começa a ter lesão de órgão-alvo, começa a ter proteinúria depois da 20ª semana. Isso seria a pré-eclâmpsia sobreposta. E eclâmpsia, para a gente finalizar, é uma emergência obstétrica, que são convulsões, certo? São convulsão tônico-clônica generalizada devido ao pico hipertensivo, tá certo? Isso pode acontecer na gestação, no parto e no pós-parto, moçada. A gente tem que tomar cuidado com essas pacientes, né? Principalmente nos 5 primeiros dias pós-parto, na primeira semana, porque ela pode sim fazer uma eclâmpsia devido a esse pico hipertensivo. E qual que vai ser o manejo geral dessa paciente, né? Quando a gente deve iniciar um antihipertensivo? A gente deve iniciar um antihipertensivo, né, quando a gente tem uma paciente sintomática ou uma pressão maior que 150 por 100, certo? Em 2 aferições no intervalo de pelo menos 4 horas. Essas pacientes a gente deve iniciar o antihipertensivo. Ou, né, com níveis maior que 140 por 90 persistente, tá certo? A paciente que sempre está fazendo 14 por 9, né, também a gente deve iniciar antihipertensivo para controlar essa pressão. Isso é uma coisa mais atual, tá certo? Saiu, na verdade, esse ano, no início desse ano, né, uma publicação no New England falando sobre isso. Portanto, eu aposto na prova de vocês que talvez vai cair alguma coisa dessa. Paciente que tem nível persistente de 14 por 9 também tem que utilizar antihipertensivo, tá certo? Que a gente melhora, não desfecho neonatal, mas melhora desfecho no pós-parto, tá certo? E na vida dessa paciente, tá certo? Dessa mulher. Qual medicação utilizar? A principal é a metildopa, né? A metildopa é um antihipertensivo de ação central, que a dose mínima é de 750 e a dose máxima é de 2 gramas por dia. Podemos fazer o uso de inibidores, né, bloqueadores do canal de cálcio, então amlodipino ou nifedipino. Ou também podemos lançar a mão da hidralazina. A hidralazina normalmente a gente usa para paciente que está na crise hipertensiva, né? Na paciente que chega com um pico hipertensivo, com sintomas de lesão de órgão-alvo no seu pronto atendimento e que você precisa baixar rapidamente essa pressão. Aí a gente faz hidralazina endovenosa, tá bom? As outras duas a gente faz pela boca, via oral. O que a gente não pode utilizar? A gente não pode utilizar BRA, a gente não pode utilizar IECA. Por que que a gente não pode utilizar essas medicações? Porque elas são teratogênicas, beleza? Então, paciente hipertensa crônica e que quer engravidar, a gente tem que mudar as medicações, tá bom? A gente não pode utilizar bloqueador do receptor de angiotensina, nem inibidor da enzima conversora, tá certo? Nem BRA, nem IECA. Combinado? Beleza? Então tá bom. E quais são as indicações de profilaxia para pré-eclâmpsia? E isso daqui cai muito. Isso daqui é o que mais cai no Einstein. Saber fazer a profilaxia da pré-eclâmpsia. Quem a gente deve fazer? A gente deve fazer para aquela paciente que tem antecedente de pré-eclâmpsia, pessoal ou familiar. Aquela paciente que já teve uma pré-eclâmpsia grave em gestação anterior, ou a mãe teve pré-eclâmpsia grave e teve eclâmpsia. A paciente que tem hipertensão arterial crônica. A paciente obesa com MC acima de 30, a paciente que tem diabetes, pois ela pode ter vasculopatia, a paciente que tem doenças renais, as pacientes com doenças autoimunes, e aqui entra o lúpus, certo? Entra a artrite reumatoide, todas as doenças reumatológicas, a paciente que tem síndrome do anticorpo antifosfolípide, a gente tem que lembrar, e a gestação múltipla. Quais medicações a gente utiliza para profilaxia de pré-eclâmpsia? São duas, moçada. O principal de todas é o AS, o ácido acetil salicílico, 100 mg por dia. A gente começa ali entre 12 e vai até 36 semanas. A gente pode começar até com 16 semanas e interrompe com 36 semanas. Por quê? Porque a gente vai estar chegando próximo ao parto. E o AS nessa dose, ele é agregante plaquetário. E no parto a gente não quer que ela morra de sangrar, certo? Então a gente faz, normalmente suspende até com 36 semanas que a gente está chegando próximo ao parto. E o carbonato de cálcio? O carbonato de cálcio a gente também vai começar com 12 semanas, 12 a 16 semanas e vai utilizar até o fim da gestação. A gente vai fazer o cálcio para quem tem baixa ingesta de cálcio na dieta. Basicamente todo mundo. Por quê? Uma boa ingesta de cálcio na dieta é pelo menos 4 porções de cálcio por dia. Ou seja, 4 copos de leite por dia. 4 copos de iogurte por dia.
né? Cada três fatinhas, por exemplo, de queijo branco é igual a uma porção, então seria muito queijo branco por dia. Então, basicamente, ninguém tem 4, né, porções de cálcio por dia, faz essa ingesta. Então, a gente utiliza o carbonato de cálcio de 1.000 a 2.000 miligramas por dia, praticamente para todas as gestantes. Mas quem tiver uma boa ingesta, não precisa utilizar. O AS sim, para todo mundo. Combinado? Voltando para a nossa questãozinha, qual que deve ser a nossa resposta, moçada? Lembra do caso? É uma paciente, né, que chegou já lá com 36 semanas, que teve uma aferição, né, de 14/9, né, na consulta, que foi ao pronto-socorro por 15/10, se eu não me engano, né, e cefaleia, e veio para a consulta. O que a gente tem que fazer para ela? Aguardar 37 semanas e realizar o parto? B. Prescrever hidralazina e controle pressórico? C. Indução de parto imediato com misoprostol? D. Prescrever metildopa e realizar controle pressórico? A alternativa correta é a D, moçada. Né? Aqui a gente tem uma paciente que está tendo uma 14/9 persistente, né, em várias consultas. A gente tem que começar a tratar essa paciente e tem que pedir para ela ferir, para a gente ver se ela está tendo um bom controle pressórico com o uso da metildopa. Metildopa é a medicação de escolha, tá bom? A hidralazina a gente guarda para quem? Para quem a gente vai fazer, né? A gente está com uma crise hipertensiva e a gente precisa reduzir rapidamente essa pressão. Aguardar 37 semanas para fazer parto cesáreo eletivo? Primeiro, não tem indicação de parto cesárea, certo? Segundo, 37 semanas, a gente vai fazer até 37 semanas, a gente só vai ficar observando ela com esse 14/9. Não, a gente precisa fazer medicação. Induzir o parto com 36? Não. Ela não está numa iminência de eclâmpsia. Se ela tivesse numa iminência de eclâmpsia acima de 34 semanas, a gente ia induzir o parto. Aqui não. Aqui a gente controlar essa pressão e reavaliar ela daqui uma semana com 37. Combinado? Beleza? Fechou? Vamos para o nosso top 2. Sangramento da primeira metade da gestação, moçada. Sangramento da primeira metade cai e cai bastante lá no Einstein, beleza? Vejam essa questãozinha. Temos aqui, galera, uma mulher de 26 anos de idade, profissional do sexo, que dá entrada no pronto-socorro com dor cólica suprapúbica de moderada intensidade e sangramento genital discreto. A data da última menstruação foi há 6 semanas, então ela tem um atraso menstrual com sangramento vaginal. Uso irregular de preservativo. Tudo para falando de uma gestação, certo? Ela é secundigesta com um parto normal, certo? E um aborto provocado. A gente ainda não sabe que ela está grávida ou não, tá certo? Por isso que é secundigesta com normal e um aborto. Refere IS-3 prévias com tratamento adequado. Faz uso de PrEP devido à exposição de risco, certo? Para o HIV. Ao exame, ela está em bom estado geral, hidratada, uma frequência respiratória normal, frequência cardíaca de 98, uma PA de 9/5. Abdômen doloroso, a palpação com sinal de elefante positivo, o especular pequena quantidade de sangramento castanhado coletado em fundo vaginal. Então não tem um sangramento ativo. Toque vaginal, colo grosso, posterior, impérvio, amolecido e doloroso. A diagnóstico provável, né, dentos abaixo, qual é? Então a gente tem uma paciente com sangramento, atraso menstrual, sangramento, né, e um sinal de elefante positivo. Beleza? Alternativa A, sangramento por implantação. Alternativa B, ameaça de aborto. Alternativa C, abortamento em curso. Alternativa D, preeis ectópica rota. Vamos lembrar quais são as causas de sangramento na primeira metade da gestação? A principal causa é abortamento, seguido de gestação ectópica, seguido de doença trofobástica gestacional. Moçada, esta paciente que está com o colo fechado, um sangramento pequeno coletado, com muita dor abdominal, com esse sinal de Lafonte positivo, qual que vocês acham que é, né, a resposta, né, da nossa questão? Moçada, a gente está diante de uma gestação ectópica e o sinal de Lafonte aqui é a nossa chave. Por quê? O sinal de Lafonte é a irradiação, né, para a dor no ombro direito, tá certo? Dor no ombro direito. Por quê? Porque o sangramento na cavidade abdominal irrita, principalmente retroperitoneal, irrita o nervo frênico. E aí a gente tem essa dor referida no ombro direito.
né? Por isso que aqui a gente não está pensando num abortamento, a gente está pensando numa gestação ectópica, beleza? E o que é uma gestação ectópica? Nada mais é do que a implantação do embrião fora da cavidade endometrial. E o local mais comum é a tuba uterina. Mas a gente tem uma coisa que a gente chama de gestação heterotópica. O que seria gestação heterotópica? É uma gestação intrauterina com uma gestação ectópica. A gente tem os dois tipos de gestação, uma dentro do útero e uma ectópica. É uma gestação gemelar, mas uma está dentro do útero e outra fora. Olha que legal. Quais são os fatores de risco para a gestação ectópica? A principal é uma gestação ectópica prévia. A paciente que já teve uma gestação ectópica, ela tem um risco 2 a 3 vezes mais de ter uma nova gestação ectópica. A paciente que tem cirurgia tubária prévia, a paciente que já teve doença inflamatória pélvica, que tem muita aderência pélvica, tá certo? Essa tem o maior risco de ter gestação ectópica. É a paciente que teve gravidez após a contracepção de emergência. Mesmo ela utilizando a contracepção de emergência, ela teve ovulação. E às vezes esse óvulo não implanta no endométrio, implanta na tuba uterina. Por isso que é um sinal, né, um dos fatores de risco. Beleza? Qual que é o quadro clínico da gestação ectópica? É essa tríade clássica: dor abdominal, atraso menstrual e sangramento via vaginal. Essa daqui é a tríade clássica da gestação ectópica. Tá bom? Isso a gente sempre tem que lembrar. E aí a gente vai confirmar como? Fazendo ultrassom. Faz-se ultrassom e vê nada dentro do útero e uma imagem como essa fora uterina, principalmente aqui na tuba, no anexo esquerdo, tá certo? Isso daqui seria a gente confirmar a gestação ectópica. Lembrando que sempre quando a gente tiver um beta-HCG muito alto, ou seja, acima de 1500, a gente tem que ver a imagem intrauterina. Só um adendo, que a provinha, né, o Ministério da Saúde, ele não fala em 1.500, ele fala em 3.000, mas hoje em dia a gente considera o 1.500 como um ponto de corte. Um beta-HCG de 1.500 é igual a ver alguma coisa intrauterina. Se você não viu nada intrauterino, procura uma gestação ectópica, porque provavelmente você está diante de uma gestação ectópica. Beleza? Combinado? E o tratamento da gestação ectópica? O tratamento pode ser expectante, pode ser medicamentoso ou cirúrgico. E a gente precisa saber indicar cada tipo de tratamento. Tá certo? Primeiro, com o tratamento expectante. Para quem a gente pode fazer o tratamento expectante? A paciente precisa ter estabilidade hemodinâmica. Não adianta ela estar instável. Ela tem que ter ausência de embrião vivo, ou seja, BCF não audível. Eu não posso escutar o BCF. Ela tem que ter uns títulos baixos de beta-HCG, menor que 2.000 e em declínio. E uma basta tubária íntegra, menor que 4 centímetros. Por quê? Porque se eu tenho qualquer coisa diferente disso, o tratamento expectante não vai dar certo. Tá certo? Então eu só posso fazer esse tratamento expectante nesses casos. E eu tenho que fazer segmento com beta-HCG semanal. Se esse beta-HCG começar a subir, ou começar a estabilizar e não começar a cair, eu tenho que partir para o tratamento, né, medicamentoso ou cirúrgico. Tá certo? Para quem eu vou fazer o tratamento conservador medicamentoso? E aqui a medicação é metotrexato. Para quem eu posso fazer o metotrexato? A paciente tem que ter estabilidade hemodinâmica. Se ela está instável, é igual à cirurgia. O beta-HCG tem que ser menor que 5.000. A massa tubária tem que estar íntegra, não pode estar rota. Se estiver rota, é igual a laparotomia, né? Vanistil, e vou tirar essa massa. Tem que ser menor que 3,5 centímetros, 4, né? Ali a depender da literatura. Ausência novamente de BCF, o embrião não pode estar vivo. E exames laboratoriais normais, porque eu não posso ter uma disfunção hepática. Se eu tenho uma disfunção hepática, eu não posso usar metotrexato. Tá certo? E aqui, obrigatoriamente, eu também tenho que fazer o segmento com beta-HCG semanal. Por quê? Se eu não tiver uma queda desse beta-HCG, eu posso ter que repetir o metotrexato. Então, eu tenho que avaliar a queda do beta-HCG aqui entre o 4º e o 7º dia. Então, o que eu faço aqui? Além de fazer o beta-HCG semanal, eu doso no 1º, no 4º e no 7º dia após a realização do metotrexato.
E aí eu comparo o quarto para o sétimo dia e tem que ter uma queda de pelo menos 15%. Se não teve essa queda de 15%, eu repito o Methotrexate, tá certo? Então essa é uma indicação de eu repetir o Methotrexate. E eu só posso repetir mais uma vez, né? Só posso fazer 2 doses do Methotrexate. Se não der certo, é cirurgia, né? É laparotomia, tá certo? Ou cirurgia por vídeo, obviamente. E quando que eu faço o tratamento cirúrgico? Quando que eu estou diante de uma ectópica rota. Se eu estou diante de uma ectópica rota, eu preciso tirar essa métrica, senão vai continuar sangrando lá. Quando eu tenho um saco gestacional maior que 5 centímetros. Quando eu tenho uma dor abdominal persistente, a paciente não melhora com medicação, com antianalgésico. Quando eu tenho líquido livre em moderada ou grande quantidade no abdômen, tá certo? Porque eu tenho que abrir essa barriga e lavar e tirar esse líquido, porque isso vai melhorar a dor. E esse líquido livre pode ser por quê? Porque a gravidez ectópica rompeu e eu só não vi que ela rompeu, tá certo? Então, quando eu tenho líquido livre de moderada a grande quantidade, é igual a tratamento cirúrgico. Pode ser por via laparoscópica, pode ser por via laparotômica. Quando que eu vou fazer por via laparotômica? Quando eu tenho instabilidade, beleza? Se eu tenho instabilidade hemodinâmica, é igual a laparotomia. Se eu tenho uma paciente estável, eu posso fazer laparoscopia, cirurgia por vídeo, tá certo? Essa é a nossa indicação. Voltando para a nossa questãozinha, a gente tem uma paciente profissional do sexo com 6 semanas da última menstruação, então com atraso menstrual, que chegou no pronto-socorro com sangramento vaginal e que eu fiz o exame, eu não vi nenhum sangramento ativo, o colo estava impérvio, certo? Mas ela tem o sinal de Lafonte positivo, que é a irritação peritoneal com uma irradiação dessa dor para o ombro direito devido à irritação do nervo frênico. Abortamento causa isso? Não, tá bom? Não é uma ameaça de aborto. Sangramento de implantação causa dor abdominal? Não, sangramento de implantação, geralmente a gente acontece ali após a menstruação, então nem tem atraso menstrual e a paciente tem um pouquinho de escape, porque o embrião está lá nidando no endométrio. Abortamento em curso, não, né? Nunca eu poderia marcar C, porque o colo está fechado, tá certo? Então eu não posso marcar a alternativa C. No abortamento em curso, o colo tem que estar aberto. A alternativa correta, a alternativa D, né? Prenhez ectópica rota, né? A gente tem ali sinal de Lafonte positivo, né? Com irritação peritoneal devido ao líquido, ao sangue nessa cavidade. Combinado? Tratamento aqui, ela está estável, poderíamos fazer uma cirurgia por laparoscopia, tá certo? Aqui eu não posso fazer tratamento conservador. Tem que fazer cirurgia porque eu estou diante de uma gravidez ectópica rota com irritação peritoneal. Beleza? Fechou? Vamos para o top 3. O top 3 é contracepção. E contracepção cai bastante na provinha do Einstein. Tá certo? Vamos aqui para essa questão. Questão do Einstein 2022. Uma primípara puérpera teve parto vaginal há 1 semana. Gostaria de fazer uso de método contraceptivo. Ela está em aleitamento materno. O método contraceptivo que deve ser prescrito para ela, dentre das opções abaixo, é... Vamos lá. A. Injetável mensal. B. DIU hormonal. C. Implante subcutâneo. D. DIU de cobre. E aí, moçada, qual você acha que é a nossa resposta? Eu não vou falar para vocês agora. Primeiro a gente vai discutir e depois no finalzinho a gente vai voltar para a questão. Beleza? Vamos lembrar dos métodos que a gente tem e como a gente avalia a eficácia desse método. A gente avalia a eficácia dos métodos através desse índice aqui, o famoso índice de Pearl. O índice de Pearl, o que ele fala? Ele pega o número de mulheres em um ano, em 12 meses, que tiveram falhas utilizando aquele método. E faz uma divisão sobre o número de exposições, certo? E aí a gente vê um resultado. Então nada mais é do que o número de falhas em um ano, por 100 mulheres utilizando aquele método. É isso, isso seria o índice de Pearl. Quanto mais baixo, menos falha tem, tá certo? Isso a gente precisa lembrar quando a gente vai analisar a eficácia de cada método, tá certo? E quando a gente vai escolher um método para cada paciente, a gente tem que lembrar de que
dos critérios de elegibilidade lá do lá da Organização Mundial de Saúde, da OMS. Aqui são divididos em 4 categorias. Categoria 1, sem contraindicação. Categoria 2, o benefício supera o risco. Categoria 3, o risco supera o benefício. E categoria 4, o método é contraindicado, contraindicação absoluta. Então, categoria 1 e 2 pode usar, né? Quando o benefício supera o risco, eu posso usar. Categoria 3 e 4 eu não posso usar, né? Quando o risco supera o benefício, eu não posso usar. Eu só uso quando o benefício supera o risco, tá certo? Categoria 1, 2, posso usar. 3 e 4, não posso, tá bom? E é isso que a gente tem que saber quando não posso utilizar, beleza? Quais são os métodos disponíveis? A gente, moçada, tem os métodos comportamentais. Então, o principal deles é a abstinência sexual. A abstinência sexual, o índice de PIR da abstinência sexual é 0, porque ninguém engravida sem engravidar. Ninguém engravida sem fazer sexo, beleza? Se não faz sexo, não engravida. A tabelinha, índice de PIR muito alto, muito índice de falha. Uso de temperatura, né? Medição da temperatura corporal, né? A gente sabe que na ovulação, com a progesterona, há um aumento ali de 0,3 a 0,5 graus Celsius na temperatura corporal da mulher. Coito interrompido, muito ruim, muito ruim, tá certo? Porque no próprio, antes do sêmen propriamente dito, pode ter espermatozoide, então tem muito índice de falha. A amamentação exclusiva, esse é um método bom no puerpério, né? Essa nossa paciente, por exemplo, ela está numa semana pós-parto e ela está, né, no puerpério e em amenorreia. Então a gente pode utilizar a amamentação exclusiva. Mas para a gente utilizar a amamentação exclusiva, a gente tem que ter amamentação exclusiva, não pode estar dando nem água para o bebê. A gente tem que estar com a paciente em amenorreia e em até só 6 meses pós-parto. Depois disso, cai muito, né, aumenta muito o índice de falha desse tipo de método, beleza? Métodos de barreira, quando masculino ou feminino, diafragma, espermicida, tudo isso são métodos de barreira. Quando masculino tem um índice de falha ali, de quando uso, né, corriqueiro, né, habitual que a gente fala, chega a 19%. Então é muito ruim. O uso de preservativo é muito ruim para prevenção de gestação, tá certo? Por isso que a gente sempre prefere métodos mais seguros, mais eficazes. Pode ser métodos hormonais, né, orais, né, combinados orais. Aqui a gente tem métodos anovulatórios. Podem ser métodos não orais. Então, métodos hormonais combinados também, mas não orais. Como, por exemplo, o anel. Como, por exemplo, o adesivo. Pode ser métodos, né, de longa duração. Né, os famosos LARCs. O que são os LARCs? LARCs são os DIUs, tanto o DIU de cobre quanto o DIU de levonorgestrel, e o Implanon. Esses são os métodos de longa duração. O Implanon durando 3 anos. O DIU durando de 5 a 10 anos, a depender do tipo de DIU. Esterilização cirúrgica é outro tipo. E contracepção de emergência, né? A famosa pílula do dia seguinte, tá certo? Vamos olhar um pouquinho de cada método. A gente nessa aulinha, nos 45 minutos de live, a gente não consegue esgotar todo o assunto de contracepção. A gente precisaria ali de 2 horas só para a gente falar de tudo isso. Portanto, se você, né, quer saber um pouquinho mais sobre a contracepção, entra aqui no nosso QR Code que vai dar acesso a vocês, né, a 7 dias grátis da nossa plataforma. E lá você vai ter toda a aulinha de contracepção, beleza? Focada lá no Einstein, tá certo? Então vamos passar um pouquinho, ver um pouquinho de cada item e a gente pode responder a nossa questão, tá bom? Começando aqui com contracepção no puerpério, que é isso que fala a nossa questãozinha. Dispositivo intrauterino, tanto o DIU de cobre quanto o DIU de levonorgestrel. Muito bom, uma eficácia muito alta, índice de PIR muito baixo, moçada, muito baixo. O DIU de cobre tem um índice de PIR de 0,7, o DIU de levonorgestrel tem de 0,4, 0,5, então uma alta eficácia, tá certo? Ele não interfere na lactação, isso é muito bom no puerpério. Então, que ele tem maior taxa de expulsão quando colocado, né? Quando colocado no intraparto, tá certo? Então, a gente tem que tomar cuidado. E a gente só pode inserir o DIU, né, o dispositivo intrauterino, até 48 horas do pós-parto e após 4 semanas do puerpério.
Por que eu não posso colocar nesse intervalo, no 48 horas depois do parto até 4 semanas? Pelo risco de perfuração uterina. Até 48 horas no pós-parto eu tenho risco de perfuração uterina? Tenho, tá certo? Tem esse risco de perfuração uterina. Ele aumenta quanto mais tardiamente eu coloco, né, esse DIU. Contudo, aqui é uma janela de oportunidade que a gente tem. E a gente tem essa janela de oportunidade para a gente colocar essa contracepção e para a paciente não voltar grávida daqui 6 meses, tá certo? Então aqui é uma janela de oportunidade. Tem risco de expulsão? Tem risco de expulsão. Sendo que o risco de expulsão do parto normal é até maior que o do parto cesárea. Mas eu coloco porque é a janela de oportunidade. Passou isso de 48 horas, eu só posso colocar 4 semanas de pós-parto, certo? Só depois que passar 4 semanas do puerpério. Beleza? Mas é muito bom. DIU é muito bom, tá certo? Moçada, a gente também tem que falar sobre os contraceptivos hormonais no puerpério, né? E aqui principalmente métodos de progestagênios isolados. Os métodos de progestagênios isolados, eles podem sim ser utilizados, né, no puerpério e logo no pós-parto. O implante hormonal e a pílula isolada, elas podem ser indicadas e ser iniciadas logo após o nascimento, beleza? Isso é uma grande vantagem do uso tanto do implante quanto da pílula isolada de progestagênio, tá certo? Essas duas, ela pode sair da maternidade já ou com o implante no braço ou já com a receitinha da pílula. Beleza? O injetável trimestral, né? Aqui está tendo uma mudança nos últimos anos, mas o que a gente sabe é que ele só pode ser iniciado 40 dias pós-parto, tá certo? Algumas literaturas estão trazendo, né, diminuindo esses dias para ela utilizar como se fosse um implante ou uma pílula isolada. Mas o que a gente sabe hoje para a nossa prova é que o injetável trimestral ele só pode ser utilizado 40 dias pós-parto, é isso que vai cair. Tá certo? E a grande questão aqui são os métodos combinados. Moçada, os métodos combinados que usam estrogênio e progesterona, eles não podem ser utilizados no puerpério e durante os 6 meses da amamentação, tá certo? Então, o uso do estrogênio, né, ele leva um maior risco de trombose nas primeiras 6 semanas pós-parto e influencia na produção de leite até 6 meses pós-parto. Então aqui a regrinha, moçada, é a seguinte. Se a paciente está amamentando, ela não vai poder utilizar estrogênio até 6 meses pós-parto. Beleza? Se ela está amamentando, não pode utilizar estrogênio até 6 meses pós-parto. Se ela não está amamentando, aí a gente tem que ver o risco tromboembólico dela. Se ela já teve uma trombose prévia, ela tem um alto risco tromboembólico, certo? Aí a gente só vai poder utilizar o estrogênio depois do puerpério, depois que acabar as primeiras 6 semanas pós-parto, depois do 42º dia pós-parto, beleza? Agora, se ela não tem alto risco para trombose e não está amamentando, ou seja, ela não está amamentando e não tem história prévia de trombose, eu posso iniciar uma pílula combinada, algum método contínuo, né, de método de uso combinado de estrogênio e progesterona a partir do 21º dia pós-parto. Beleza? Então, se está amamentando, só depois de 6 meses. Se não está amamentando, eu vejo o fator de risco. Se ela já teve trombose, eu não vou usar nas primeiras 6 semanas. Se ela nunca teve trombose e não está amamentando, eu posso começar a usar a partir da 3ª semana, a partir do 21º dia pós-parto. Beleza? Esta é a regrinha aqui para os métodos combinados. E recentemente, no início do ano, a lei da laqueadura da contracepção cirúrgica mudou. E isso a gente precisa saber. Essa lei aqui, ó, de 14.443 de 2022, de setembro de 2022, que começou a valer a partir de março desse ano. Então é prato quente para sair na sua provinha, principalmente no Einstein, a gente precisa saber, beleza? A contracepção cirúrgica, ela é considerada uma contracepção, né, definitiva, tá certo? Definitiva, né? Essa lei que mudou, agora ela permite a contracepção, tanto laqueadura quanto vasectomia, com homens ou mulheres com 21 anos de idade. Antes era aos 25. Ou com pelo menos 2 filhos vivos e com capacidades plenas, beleza? Com 60 dias entre a manifestação da vontade e até o ato cirúrgico. E sempre deve ser avaliada por uma equipe multidisciplinar. Então a grande atenção é essa daqui, ó. Caiu de 25 para 21 anos, tá certo? De 25 para 21 anos. Além disso, a contracepção cirúrgica
pode ser realizado, né, se esses critérios não forem estabelecidos, em caso de risco de vida materno, né, e ao futuro concepto ou ao futuro concepto. Beleza? Se a gente tem um risco de vida, né, a saúde da mulher ao futuro concepto, a gente pode sim realizar, né, a contracepção, mesmo se ela não tiver 21 anos ou se ela não tiver 2 filhos vivos, tá certo? Sendo que tem que ser assinado por 2 médicos comprovando esse risco de vida materno. Isso daqui não mudou. O que mudou foi a idade, né? Caiu de 25 para 21 anos. Além disso, antes, o que a legislação falava antes dessa lei? Falava que era vetada a esterilização cirúrgica em mulher durante o trabalho de parto, abortamento e no puerpério, nos 42 dias pós-parto, tá vendo? Certo? Exceto em caso de extrema necessidade, né? Então, doença materna. Agora não. Agora a gente pode sim fazer a laqueadura no parto, moçada. Tá certo? A gente pode fazer a laqueadura no parto. A gente só tem que observar isso daqui, ó. A presença de pelo menos 60 dias entre a manifestação da vontade da paciente e o parto. Se for menos que 60 dias que ela manifestou a vontade, aí a gente não pode fazer no parto. A gente só poderia em caso de risco de vida materna, tá certo? Mas se for naquela outra situação, 21 anos ou 2 filhos vivos, aí a gente só pode fazer se a gente esperar esses 60 dias da manifestação da vontade até a realização do parto, tá certo? Agora pode sim fazer no parto. Beleza? Antes falava o seguinte, agora fala o seguinte, que a realização somente será executada por meio de laqueadura tubária ou vasectomia. É vedada a esterectomia e a oferectomia. Isso manteve, tá bom? Falou anteriormente e falou na nova lei de 2022, tá certo? Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges. Não, isso foi revogado, moçada. Não precisa mais o parceiro ou a parceira assinar, beleza? Agora a mulher decide se ela quer fazer ou não a laqueadura. O homem decide se ele quer fazer ou não a vasectomia. Nenhum cônjuge precisa autorizar. Foi essa outra mudança, tá certo? Além disso, né, em pessoas absolutamente incapazes, somente poderá ocorrer mediante autorização judicial. Então, pessoas incapazes, a gente só pode fazer método cirúrgico contraceptivo definitivo só com autorização judicial. Isso manteve nas 2 leis, tanto a prévia quanto a de setembro de 2022. Beleza? Voltando para a nossa questãozinha aqui que a gente tinha lá, a gente tinha uma paciente puérpera, certo? Numa primeira semana pós-parto, que veio na consulta de puerpério de retorno, pedindo para a gente prescrever para ela uma contracepção eficaz. Ela poderia utilizar a amenorreia da lactação que a gente conversou? Poderia, né? Lembra que ela tem que ter uma amamentação exclusiva que ela tem que estar em amenorreia e tem que ter até 6 meses do parto. Depois disso, não posso mais fazer. Qualquer coisa que alterar aqui, eu não posso mais contar com a amenorreia da lactação. Se eu começar a dar água para o meu filho, não posso mais contar com a amenorreia da lactação. Tá certo? Se eu começar a ter sangramento, menstruação, não posso contar mais com a amenorreia da lactação. Se passar de 6 meses, também não posso contar, mesmo estando em amenorreia ainda. Tá certo? Então a gente poderia utilizar. Mas aqui a gente quer um método eficaz. Eu posso usar o injetável mensal? Não, moçada. O injetável mensal, ele é um combinado estrogênio mais progesterona. Então ele não pode ser utilizado na amamentação e nem no puerpério, nem na primeira semana. E ela está com a amamentação exclusiva, então não posso utilizar nenhum método combinado. DIU hormonal ou DIU de cobre eu posso utilizar? Não, moçada. Ela está na primeira semana pós-parto, já passou as primeiras 48 horas, tá certo? Eu só posso colocar esse DIU depois de 4 semanas do parto, beleza? Portanto, a nossa resposta é a alternativa C, implante subcutâneo, né? O famoso Implanon, que pode ser colocado logo após o nascimento. E agora também, né? Uma semana pós-parto. Beleza? Combinado? Era isso, moçada. Se você quer saber mais sobre contracepção, acesse aqui o nosso QR Code ao nosso material, uma semana aí grátis para vocês. Beleza? Isso era o que a gente tinha para conversar sobre a provinha do Einstein. Cai muito, então, sangramento da primeira metade, tá certo? Cai muito sobre contracepção, a gente precisa saber, não tem jeito, tá certo? Então, foca nos estudos aí, que eu tenho certeza que no final do ano você vai arrebentar. Um grande abraço e até a próxima!
diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou o meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.